para começarmos, a gente vai falar das estruturas mais básicas, que são as células, né? É o que realmente deu origem a toda essa estruturação. Então, nessa aula 1, a gente vai falar de alguns tecidos nervosos e as células. Então, para começarmos, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o sistema nervoso ele é formado por dois tipos de células, certo? Os neurônios e as famosas células da glia, ou neuróglias, né? Elas também têm essa nomenclatura. Então, partindo pelos neurônios, o que são essas células neurônios? Basicamente, nosso corpo é formado por muitas e muitas células. Quando se fala do sistema nervoso como um todo, as células desse sistema nervoso são os neurônios. Então, são células especializadas justamente nessa questão neural e todas as outras coisas ali que ela faz, né? A gente vai observar e aprender um pouquinho sobre a função de cada uma dessas células, né? Não só os neurônios, mas também as células da glia e as estruturações de cada uma delas. Então, falando dos neurônios, os neurônios eles são unidades estruturais, ela tem justamente essa função exclusiva dentro do sistema nervoso e ela é especializada na comunicação rápida. Então, a gente vai pensar ali que tem três principais componentes que vai favorecer ou facilitar essa comunicação rápida. Então, a primeira estrutura que nós temos é justamente o corpo da célula, né? O corpo celular. O corpo celular ele é um núcleo, né? De certa forma especializado. Ali dentro desse núcleo existem algumas estruturas, inclusive o citoplasma, acho que é a parte mais específica ali dessa estrutura, que aí vai envolver algumas outras microestruturas, né? Que são as organelas ali presentes, e cada uma dessas estruturas vai ter uma função específica. Mas pensando a grosso modo, a gente está dividindo esse grande célula, o neurônio, em três partes, né? Então a primeira é o corpo celular, que vai ter algumas estruturas dentro dele. Guarda essa mensagem, né? Uma das mais importantes ali vai ser o próprio nucleolo e o citoplasma, como a gente comentou, que vai ter uma função bem específica, a gente vai ver isso ao longo do curso. Depois nós temos também uma outra estrutura, que são os dendritos. A gente vai ver a imagem, vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Que são ramificações que, de certa forma, elas se estendem a partir do citoplasma. Então, elas respondem aos estímulos específicos. Então, tudo que acaba sendo conduzido ali de impulso elétrico é direcionada para esse corpo celular. Entende? Então, os dendritos é como se fossem braços que vão captar uma informação que está um pouquinho mais distante e trazer para um centro, que é justamente o corpo celular. Beleza? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E por fim, o axônio, que de certa forma é um segundo tipo de prolongamento, né? Então a gente tem um prolongamento, depois a gente tem as ramificações pequenas, que é como se fossem raízes, né? Pensar num tronco de uma árvore e depois as raízes. Esse tronco é justamente o axônio e as raízes são os dendritos. As imagens vai ficar mais fácil de entender, tá certo? Então esse axônio, que é a terceira estrutura dessa célula nervosa, é um prolongamento que vai também levar, de certa forma, a esse mesmo centro, que é o corpo celular, justamente jogar ali dentro do citoplasma. Qual é a grande função disso? Conduzir o impulso elétrico de forma rápida através desse grande centro que vai ser o processamento de todas as informações. Na sequência disso, nós temos uma outra estrutura. Deixa eu até avançar aqui. Essa imagem aqui acho que fica mais fácil da gente conseguir entender um pouquinho do que a gente está falando. Então veja, deixa eu habilitar aqui a caneta, eu consigo fazer as marcações, fica mais fácil de entender. Cor azul, melhor para ver. Então o que vimos agora, até agora, é uma célula nervosa especializada em comunicação elétrica. Ela possui três principais estruturas. O corpo da célula, que é esse todo aqui, certo? Depois ela tem esse centrinho aqui, que é justamente o nucleolo.
certo? E é isso aqui, o núcleo e o nucleolo é esse aqui, e dentro dele vai ter lá o citoplasma, que foi o que a gente comentou, que é onde, de certa forma, vai ter efetivamente ali o acontecimento, né, do processamento elétrico. Depois nós temos aquele grande tronco que eu comentei, que é o axônio, que é esse pequeno prolongamento aqui, tá vendo? Essa parte interna. A caneta não está ajudando. Aqui. Vou passar em azul, fica mais fácil de entender. Tá vendo? E aí lá no final, os dendritos, que foi o que a gente comentou, que é como se fossem as raízes, né, de um tronco de uma árvore ali, depois se inserindo, que é esses prolongamentos aqui. Isso tem em diferentes partes da célula. Tá vendo? Tem pra cá. Tá certo? Isso são as três principais estruturas. E aí agora nós temos uma outra estrutura, que é a mielina. A mielina, basicamente, ela é uma membrana, uma película, há quem diga desta forma, que recobre toda essa parte do prolongamento da célula. Essa mielina ela está apenas nos axônios, né? E um pouquinho, bem pouquinho mesmo, nos dendritos. Tá certo? Qual é a grande formação e função dessa mielina? Ela é formada, então, por uma camada de substância. Essa substância ela é formada por lipídios e proteínas. E justamente o que permite com que essa mielina tenha um fator protetor em volta dessa estrutura, né? Principalmente do axônio. E aí ela vai acabar ali, de certa forma, aumentando essa velocidade de condução do impulso. Lembrando que o neurônio conduz o impulso elétrico e o axônio, mais especificamente, tem a função de conduzir de forma mais rápida. E aí tem uma grande sacada no meio de tudo isso, né? Uma vez que a mielina ela é formada por lipídios e proteínas, entenda, ela possui algum fator umidade, pensando a grosso modo. E aí nós sabemos que o grande fenômeno que tem na universidade, no sistema universal para conduzir eletricidade é a água. Então nada mais coerente do que um sistema que vai conduzir impulso elétrico ele ser úmido, ter presença de água. Então, se a gente for pensar, principalmente os lipídios, eles são muito ricos, né, em água. Então, uma vez que essa estrutura é bem úmida, ela vai favorecer mais ainda a condução desse impulso elétrico, tá certo? Eu estou falando dessa forma porque mais para frente a gente vai falar de algumas alterações que é pertinente dentro desse contexto, né, de mielina, que é esse fator protetor do axônio e também do favorecer, né, do impulso elétrico. Então, uma vez ela alterada, vai vir aí alguns problemas, a gente vai falar já já de um deles. Tá certo? Então, deixa eu só passar aqui para outra imagem. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Essa imagem aqui, ó, que nós já vimos. Então, vendo novamente, representado aqui em amarelo, deixa eu trocar a cor aqui para vermelho, representado aqui em amarelo é justamente essa bainha de mielina, tá vendo? A mielina é esse amarelinho aqui recobrindo o axônio. O axônio a gente colocou aqui a caneta azul por cima dele para ficar mais fácil a visualização. E aí representado em amarelo é justamente a bainha de mielina recobrindo todo esse axônio. Então ela tem ali compartimentos, né? Trecho a trecho. Então ela faz justamente esse fator protetor. É tanto que o nome de bainha é uma capa, né? Então você está pensando em algo recobrindo uma estrutura. Qual é a grande questão aqui? Deixa eu só tirar aqui a caneta. Quando essa bainha de mielina tem alguma deteriorização, o nome correto se chama desmielinização. A remoção ou a alteração da bainha de mielina. Desmielinização, certo? É um nome muito popular, é importante a gente saber. Quando acontece essa desmielinização, nós temos ali algo que já não protege o axônio, além de não proteger, desfavorecer a condução do impulso elétrico, principalmente desfavorecer essa condução. Um exemplo disso foi o que eu coloquei aqui, uma doença como a esclerose múltipla. A esclerose ela faz, de algum modo, com que esse indivíduo perca
esse fator protetor, que é a bainha de mielina, então ela vai ter ali alguma desconfiguração, alguma deteriorização de algum modo, e isso vai atrapalhar a condução do impulso elétrico. Isso é um grande problema, tá certo? Então, como é que ela fica? Então, nós vimos ali, mais uma vez, o que seria a fibra nervosa. Deixa eu colocar aqui em azul. O que seria aqui a fibra nervosa, tá certo? Que é justamente aquela parte do axônio que a gente comentou, que vai passar lá toda a parte interna, tá vendo? E os compartimentos da bainha de mielina, que é justamente esse grande feixe aqui, né? E aí parte dela está aqui, como a ilustração fala pra gente, desfigurada, ou seja, o termo técnico correto é a desmielinização, ou seja, ela está deteriorada de algum modo. Tá ok? Então é isso, aqui representado tudo normal, tudo correto, e aqui em cima com as alterações. Então, prazer, bainha de mielina e suas funções. Então, vamos caminhar. Bom, então continuando agora, entraremos em outras células, né, que são as células da glia, ou simplesmente neuróglias. O que são essas células, né? Elas são aproximadamente 5, como fala? São as 5 mais numerosas células ali do sistema nervoso, né? Ou seja, que estão atreladas a esses neurônios. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. E aí ela trata-se de células que não são neuronais, por não serem elas a célula efetiva que faz, e sim elas são espécies de auxiliares, espécies de anexos desse sistema. Entende? A gente vai explorar cada uma delas, eu vou falar um pouquinho da função de cada uma, acho que vai ficar um pouco mais claro ainda. Tudo bem? E aí, justamente nessa ideia do tecido, né, ela vai, de certa forma, oferecer um suporte, ou um isolamento, ou um auxílio de alguma maneira para essas demais funções da célula efetiva, né, que é o próprio neurônio. Então, traduzindo, né, se a gente for pensar, células da glia, elas têm as suas funções específicas, mas elas são auxiliares desse processo todo. Fica mais fácil o entendimento, ok? E aí, o que a gente vai observar agora, né? Então, uma vez que essas células estão ali como auxiliares, então todas essas células da glia, elas participam do sistema nervoso periférico. Então, se a gente for pensar, eu tenho células que estão participantes do sistema nervoso central, o próprio neurônio, e eu tenho células que vão participar de uma forma mais satélite, ou seja, auxiliando com algum processo. Então, só para você entender, ficar um pouquinho mais claro, vou mostrar essa imagem antes da gente continuar a parte teórica. Então, deixa eu habilitar aqui a caneta, colocar em vermelho. Então, mais uma vez, nós temos lá a célula como um todo, que é essa representada em amarelo, certo? Os dendritos, o próprio corpo, o próprio axônio aqui, e depois a terminação dos axônios e assim sucessivamente. O que a gente está vendo extra aqui, então, por exemplo, astrócitos, esta outra célula aqui, que é os oligodendrócitos, certo? São as células da glia, então a gente está observando ela como um anexo mesmo. Fica mais fácil o nosso entendimento. Tudo bem? Então, quando a gente pensa assim, em torno de todos esses neurônios, né? Todas essas células que ficam, de certa forma, ao redor desses neurônios, são as células da glia? Sim, são as células da glia. Então, por exemplo, a gente pode pegar as células satélites e observar dessa forma, a gente pode pegar uma outra célula específica, né, que estão participando ali desse anexo, que são as células de Schwann, participando dessa mesma forma como um anexo, e elas acabam ali formando outras estruturas. Por exemplo, a célula de Schwann, como você está visualizando aqui, são células que formam, né, a mielina. Então, toda aquela parte de bainha de mielina é formada por alguém que foi formado justamente por essa célula, e assim sucessivamente. Então, elas participam de forma direta e ao mesmo tempo indireta, e ao mesmo tempo como
um evento extra ali, um auxílio mesmo, né? Todo mundo trabalhando em equipe vai fazer com que surja efetivamente todo esse processo de condução elétrica ou até mesmo de proteção do sistema. Tudo bem? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.